Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula será para falarmos sobre o conceito de repressão sexual. O que é a repressão sexual? Considerando o processo da nossa matéria sobre psicologia, sexualidade e gênero, quando nós escutamos conteúdos referentes à sexualidade, é muito frequente que esses conteúdos sobre as experiências vividas, sobre os significados construídos, sobre as expectativas, sobre as dificuldades, sejam atravessados por elementos repressivos. Então, é importante que a gente saiba identificar, saiba reconhecer e refletir sobre as diferentes formas de manifestação da repressão sexual. Como que a repressão sexual acontece? Como quando eu estou escutando alguém, estou diante da forma como a pessoa conta das suas experiências, conta sobre a história de vida, como que eu posso perceber a presença da repressão sexual e como que eu posso trabalhar com essas questões nos mais diferentes contextos da atuação profissional em psicologia em relação à sexualidade. Então, a pergunta que vai acompanhar a gente na nossa aula de hoje é: o que é a repressão sexual? Considerando essa questão, o primeiro passo é voltar na nossa aula anterior. E na nossa aula anterior, nós falamos sobre o que é a educação sexual. E o que é a educação sexual? É um processo que acontece toda a vida, desde o nascimento, passando pela infância, passando pela adolescência, entrando na vida adulta, ao longo de toda a vida adulta, inclusive quando envelhecemos. Enquanto estivermos vivos, estaremos aprendendo sobre sexualidade. Enquanto estivermos vivos, as nossas experiências e as nossas relações participam nesses aprendizados sobre a sexualidade, sobre as questões de gênero. Então, quando a gente fala sobre educação sexual, a gente está se referindo ao aprendizado sobre concepções, significados, valores e atitudes em relação à sexualidade e ao gênero. E quando que esse aprendizado acontece? Ao longo de toda a vida. Conhecer os processos de educação sexual de alguém, conhecer os processos de educação sexual de um grupo, é considerar esses aprendizados desde a infância até o momento que a gente está trabalhando. Como eu conto para vocês, quando a gente trabalha com grupos de diferentes idades, quando eu trabalho com adolescentes, quando eu trabalho com educadores que são adultos, se eu faço com pessoas idosas, é muito comum ouvir assim: nossa, eu nunca tinha falado sobre isso. Né? Desde bem novinhos, né, conversando com alguém com 10, 11 anos, nossa, nunca tinha conversado sobre isso. Até pessoas idosas que, quando, por exemplo, uma mulher idosa conta de quando menstruou pela primeira vez e não tinha ninguém para conversar, quando ia ter a primeira relação sexual e era um assunto completamente proibido, completamente tabu. Homens que falam: nossa, eu nunca tinha conversado sobre a relação com o corpo, as questões da ereção, as diferenças que chegam com a idade. Eu nunca tinha falado dos relacionamentos afetivos, do que significa ser homem. Então, a gente percebe que nas mais diversas idades, esses aprendizados aconteceram, mas não existe na nossa cultura espaços em que possa ser falado sobre isso, em que possa ser conversado abertamente. Então, muitas vezes, esses aprendizados ficam ali, como se fossem algo natural, como se fossem algo
né, automático, porque quando a gente não conversa sobre algo, a gente também não tem essa oportunidade de refletir. Isso que eu penso sobre o que é a sexualidade, sobre o corpo, sobre a feminilidade, sobre a masculinidade, sobre o relacionamento, sobre o prazer. Como foi que eu aprendi? Né? Não é uma questão que costuma ser colocada. Então, por isso que é tão importante na nossa atuação profissional em psicologia que a gente promova esses espaços para que possa ser conversado sobre a educação sexual. E o que é a educação sexual? É esse aprendizado sobre concepções, significados, valores e atitudes em relação à sexualidade e ao gênero que acontece por toda a vida. Quando eu vou lá e realizo um grupo assim, né, abro uma roda, proponho nesses momentos que a gente está fazendo bastante atuações na psicologia online, de modo remoto, né? Eu vou propor uma conversa, envio um link de uma plataforma, por exemplo, do Meet, então a gente conversa sobre sexualidade, conversa sobre relacionamento, sobre o corpo, sobre experiências sexuais. Nesse caso, nós estamos realizando uma ação intencional, né? Vamos fazer um grupo de formação para profissionais da educação sobre a abordagem da sexualidade? Vamos fazer um curso de formação para profissionais de saúde sobre a abordagem da sexualidade? São ações intencionais. E aí a gente pode chamar de educação sexual, um grupo de educação sexual, um projeto de educação sexual, uma proposta, um programa de educação sexual, um curso de educação sexual, também recebe o nome de educação sexual quando é intencional. Mas isso não quer dizer que os nossos aprendizados sobre sexualidade aconteçam só de forma intencional. Vou ler um livro sobre sexualidade, vou assistir um documentário sobre sexualidade. Olha, aquele filme conta a história de um pesquisador sobre a sexualidade. Aí é intencional. E quando que não é intencional? Às vezes, né, se a gente começa a observar no nosso dia a dia, a sexualidade ela é aprendida de formas bem indiretas e de formas diretas também, mas não intencionais. Então, nas músicas que eu escuto, nos programas que eu assisto, na publicidade, nas conversas, nos conselhos, nas formas até mesmo de criar apelidos, ou infelizmente também nas formas de ofender, de provocar, nos xingamentos. As questões sobre sexualidade e sobre gênero estão muito presentes em detalhes das nossas relações cotidianas, em múltiplos aspectos das nossas experiências, sem que a gente se dê conta. Então é difícil responder essa pergunta, né? Como que você aprendeu sobre o que é a sexualidade? Como você aprendeu sobre como se relacionar com o seu corpo? O que você aprendeu sobre o que é o desejo? O que você aprendeu sobre prazeres? O que você aprendeu sobre o que é o amor? O que você aprendeu sobre o que é ser mulher, o que é ser homem? Engloba muitas vezes ações que não são intencionais. E esses processos, tanto intencionais quanto não intencionais, ocorrem por meio de diversas instâncias, nas nossas relações familiares, no nosso meio social, na escola, nos meios de comunicação e em outros espaços. Tá? Então, para a gente responder a pergunta da nossa aula de hoje, o que é repressão sexual, é muito importante a gente considerar esse processo de educação sexual e como ele acontece tanto de formas diretas quanto de formas indiretas, tanto de formas explícitas quanto de formas sutis, que mesmo em pequenos detalhes do nosso dia a dia nós podemos aprender sobre a sexualidade. E hoje, né, quando eu coloco assim muito prazer, hoje esse aprendizado da sexualidade como atrelado ao prazer parece estar muito presente, né? Como que essa associação entre sexualidade e prazer é aprendida?
a gente pensa principalmente nos meios de comunicação, né? Se eu ligo a televisão, se eu ouço uma música no rádio, se eu olho os anúncios da publicidade, se eu procuro alguma coisa no Google, se eu olho para as redes sociais, o que é que eu vejo? Né, que existe bastante exposição em relação ao corpo, que corpos são considerados atraentes, que corpos são considerados sensuais, especialmente quando a gente pensa nos corpos das mulheres, mas não só. Então, imagens, né, de beleza, de atratividade, de sensualidade, de pessoas que estão se divertindo, de pessoas que estão se atraindo, se relacionando. Se a gente vai assistir uma novela, vai assistir um seriado, vai assistir um filme, quando a gente vê as cenas de sexo, ou então vai ouvir uma música, essa música tem conteúdos sexuais, né? O quanto você fala assim, gente, se você passar um dia só prestando atenção em programa que passa na TV, em anúncio publicitário, em música que toca na rádio, em imagens da rede social, você vai pensar, nossa, a sexualidade está lá o tempo inteiro. Conteúdos sexuais, conteúdos de imagens de corpo, de sensualidade, estão ali presentes o tempo inteiro. Então, se o aprendizado sobre sexualidade se dá também nesses detalhes, nesses aspectos não intencionais, quer dizer que as pessoas estão aprendendo uma sexualidade muito vinculada ao prazer, né? Muito vinculada a uma liberdade até mesmo exagerada, né? Porque, afinal de contas, todo lugar que a gente olha é nudez, é exposição do corpo, é sensualidade. Então, é assim que o aprendizado está se dando, né? Mesmo pessoas muito novas, a gente sabe como, inclusive, crianças novas, principalmente os adolescentes, entrando na adolescência, circulam muitos conteúdos sexuais, inclusive conteúdos pornográficos, numa idade que as crianças nem mesmo entendem o que é que está acontecendo naquela cena que eles estão vendo, que eles estão assistindo. Então, o quanto existe uma expansão do acesso à pornografia, do acesso a conteúdos visuais explícitos relacionados ao sexo, relacionados e isso de alguma forma angustia as pessoas adultas, né? É comum eu ouvir assim, tanto de familiares quanto de profissionais de educação, nossa, a gente não sabe o que fazer, porque nessa idade, tão novinhos, eles já sabem tudo para eles é sexo, sabem tudo de sexo. E, na verdade, algo importante da gente problematizar é o que é saber sobre sexo. Porque ter acesso a conteúdos explícitos, será que significa que as pessoas entendem? Será que elas sabem? Será que elas conhecem? Ou será que nossas crianças e adolescentes, e nós adultos também, né, nós recebemos muitas estimulações, quase um bombardeio de estimulações, mas sem que haja condições de que essas estimulações sejam elaboradas. Então, quando a gente imagina que essa associação sexo, prazer, liberdade está muito forte hoje, uma das perguntas para a gente fazer é quais são as condições de aprendizado sobre a sexualidade. Será, né, que um menininho bem pequenininho, que consegue ver mulheres peladas e consegue ver revistas, imagens pornográficas, consegue entrar num site, tá lá, hoje a gente vê, né, tá lá jogando um jogo da memória na internet, aparece um anúncio, e esse anúncio é para conteúdos sensuais, conteúdos de sexo. O que uma criança tem condições de entender? Né? E, às vezes, existe uma postura de familiares, de profissionais da educação, das pessoas responsáveis pela educação, pelo cuidado, de dizer, olha, esses conteúdos não são para a sua idade, é errado que nesses sites ofereçam um anúncio assim, quando você vê, você pode me chamar, você pode fechar, mas a gente sabe que, especialmente em relação aos meninos, né, pelos padrões que estão em nossa cultura, eu lembro quando eu vi um menino bem pequenininho numa banca de revistas e tinha uma capa de uma Playboy e ele falava assim, ai, gostosa. E aí o adulto que estava junto com ele, não sei se era o pai, se era outro familiar, dizia assim, isso aí, tão pequeno, já sabe, já gosta
já gosta, e na verdade ele está repetindo algo que ele ouve os adultos falarem e repetindo algo que ele sabe que quando ele repete, ele é aplaudido, valorizado, né? Quando uma criança vai lá e fala, gostoso, sou pegador, né? Como existe essa ideia, um macho, mesmo em crianças muito pequenininhas. E será que isso significa uma valorização do prazer? Será que isso significa uma maior liberdade? Né? Quando a gente vê também meninas, crianças pequenas, usando roupas que são consideradas aos olhares adultos como sensuais, fazendo coreografia que são consideradas para os olhares adultos como sensuais, né? Tá lá no fundo uma criança de fralda e tá descendo até o chão. Será que existe na ação da criança um conteúdo sexual? Ou será que ela está sexual nesse sentido de uma sexualidade maliciosa, de uma sexualidade sensualizada, de uma sexualidade provocadora? Não, gente, não existe. Da mesma forma que a criança repete outros comportamentos adultos, né? Porque muitas das formas de brincar estão ali do como vai ser quando eu crescer, como vai ser quando eu for ser adulto. Né? Quando uma criança pega uma vassoura e começa a varrer a casa. Quando uma criança pega um carrinho e começa a brincar que está indo levar alguém. Quando uma criança pega uma boneca e começa a fazer comidinha, ela está repetindo o que ela vê os adultos fazendo. Quando uma criança usa uma roupa decotada, uma roupa curta, coloca um batom vermelho, quando a criança desce até o chão, quando a criança quer colocar uma sandália de salto, ela também está repetindo o que ela vê que é valorizado entre os adultos. E quando a gente confunde isso e fala, nossa, tão pequeno, tão pequena e já é tão erotizado. Na verdade, a gente não está percebendo como que esses conteúdos estão sendo assimilados e reproduzidos pela criança. Ou seja, dizer que o sexo hoje é aprendido como sinônimo de prazer e como sinônimo de liberdade é algo que é importante a gente começar a colocar em questão. Se eu pesquiso no Google, né, sexo, sexualidade, quero ler sobre isso, quero aprender sobre isso, ou assisto um programa, ou compro uma revista, ou compro um livro de autoajuda, como é que eu vou ver a imagem do sexo, esse sexo como sinônimo de prazer? Aqui, no meu mestrado, eu concluí meu mestrado em 2014, e o que eu fiz? Eu fui atrás de como os conteúdos sobre sexo eram transmitidos em materiais para mulheres e para homens. E o que era considerado prazeroso nesses conteúdos? O que era visto como prazer? O meu interesse era como se dá o aprendizado do que é valorizado como prazeroso. E esse aprendizado acontece de formas diferentes quando se dirige a homens e quando se dirige a mulheres. Então, alguns dos conteúdos que eu me deparei, eu vou colocar aqui, né? Feliz Sexo Novo, são capas de revista, tá, gente? Feliz Sexo Novo, as 50 resoluções que você vai adorar cumprir. Especial Orgasmo. Sexo 40 graus. Livro de receitas sexuais. Menu sexual com pimenta. Sexo como você nunca viu e fez. Então, a gente tem assim, uma ideia de que o sexo pode ser ensinado numa receita, num manual, num guia passo a passo, né? Como aprender esse sexo quente, esse sexo intensamente prazeroso, guia de sexo, ideias, posições e acessórios para estar sempre afim. Então, são materiais que mostram, assim, essa proposta de ensinar sobre sexo, de ensinar passo a passo, né? Sexo, 7 pecados que você vai adorar cometer, igual a 7 vezes mais prazer. Então, se antes o pecado era transmitido como algo condenado, algo errado a ser evitado, aqui pecados que você vai adorar cometer, uma associação entre pecados e prazer. Deusa do sexo. Sexo sem vergonha.
a transa que vai fazer você perder a cabeça e a censura. Olha, vergonha nenhuma, zero vergonha. Sexy em tempo recorde. Você pode ser sexy o mais rápido possível. Supere a ex dele na cama. Tem também esse teor competitivo de você ter muito prazer sexual, proporcionar muito prazer sexual, ser muito sexy, fazer o melhor sexo, fazer o sexo mais prazeroso, ter o melhor orgasmo, superar esse. Boa de cama, eles elegem as melhores. 50 maneiras de ser adorada pelos homens e invejada pelas mulheres. Então, uma ideia ali, né, do sexo como agradando parceiros homens e uma competitividade, despertar inveja entre mulheres. Sexaholic, imagina, sexo, 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 sexo. Quando a gente olha para essas chamadas, quando a gente olha para essas imagens, que aprendizados sobre sexo vocês imaginam que estão sendo transmitidos? Como é olhar para esses aprendizados sobre sexo? O que vocês acham? É uma associação do sexo com o prazer? É uma associação do sexo com a saúde? É uma associação do sexo com a liberdade? Vocês percebem aí conteúdos repressivos? E se percebem o que é que tem de repressivo nesses conteúdos? O que será? Né? Na verdade, trazendo esses exemplos até o momento, olhando para uma concepção de que na nossa cultura a sexualidade é diretamente atrelada ao prazer, é atrelada a muito prazer, sexo é sinônimo de muito prazer, né? O movimento que é importante, nós, profissionais da psicologia, pensando nas construções subjetivas associadas a como essas representações sobre sexo e sobre sexualidade são transmitidas, é olhar para essa associação do sexo e da sexualidade com muito prazer e questionar: será que é muito prazer? Será que a forma como a sexualidade está sendo transmitida, ela propicia condições de experiências mais prazerosas? Será que o que está sendo valorizado como prazer é aprendido, permitindo formas de significar e de viver a sexualidade mais prazerosas? Eu vou dar um exemplo aqui, né, do quanto uma valorização do prazer, ela pode ter um quê de regra, de padrão, de imposição. É da revista Nova. Ó, na capa tá assim, 239 ideias que vão revolucionar a sua vida sexual. Vou ler. Sem orgasmos, mais uma razão para atingir o clímax. O orgasmo diminui o estresse e pode aumentar a sua criatividade no trabalho. Depois de uma noite com orgasmo, fica fácil você fazer uma tarefa complexa, já que você está mais relaxada e feliz. Desculpa perfeita para o gato luxo. Então, eu trouxe esse exemplo, mas não é um exemplo de como o prazer sexual é valorizado. Na verdade, é um exemplo de como o prazer sexual é transmitido de uma forma repressiva. Por quê? Porque o prazer não é colocado como uma possibilidade, nem é colocado como algo que faz parte de formas diferentes da experiência de cada pessoa. O orgasmo, ele é colocado como uma regra, como uma imposição, como uma ordem. A ordem é: tenha orgasmo. E aí, as justificativas do orgasmo não é que é vivido como prazeroso, são dados justificativas da produtividade, justificativa de um desempenho melhor no trabalho, justificativa de agradar o parceiro homem, né? Uma desculpa para o gato. Então, tem orgasmos, tem um caráter de obrigação, de exigência. E quando a gente fala sobre prazer, né, a gente precisa considerar um campo de escolhas e de múltiplas possibilidades. E não de regras a serem cumpridas, metas a serem atingidas. Pensar na repressão é pensar assim, como geralmente
no senso comum e em como nós aprendemos a pensar sobre a repressão, a gente associa a repressão ao não faça. É proibido, é errado, é feio, é sujo, é imoral, é negativo. Então, pensamos na repressão como aquilo: não faça sexo, não fale de sexo, não pense de sexo, sexo é errado. É comum que a gente associe diretamente a repressão ao não faça. E realmente, o não faça é repressivo, o não faça é uma ordem, o não faça ele é impeditivo. Então, fala assim: desejar assim é errado, não deseja assim. Tal prática é suja, tal prática não faça. É repressivo. A questão é, a repressão, ela não está presente apenas em ideias do que é proibido, do que é impedido, interditado, silenciado, censurado. A repressão não está apenas no não faça. A repressão está também no faça. Então, quando são transmitidos modelos, quando são transmitidos padrões, nesse sentido de uma ordem, uma exigência, uma regra a ser cumprida, um modelo a ser atingido, né? Tenha esse corpo, tenha orgasmos dessa forma, faça sexo dessa forma, tenha prazer dessa forma, também é repressivo. Por que tanto o não faça quanto o faça são repressivos? Porque quando a gente fala sobre liberdade, a gente está falando de condições em que as pessoas podem escolher, de condições em que as pessoas podem reconhecer os seus desejos e como os desejos são diferentes entre as pessoas, em condições em que as pessoas vão olhar para elas mesmas, para o que elas têm vontade, para o que elas se sentem à vontade. O prazer tem muito a ver com as nossas vontades e com a gente poder se sentir à vontade para escolher, para dizer o que deseja, o que não deseja, para colocar limites, para se expressar. Quando a questão da sexualidade é transmitida numa linguagem de normas, de obrigações, de tarefas, de exigências, do não faça ou do faça, nós estamos falando de aspectos repressivos. Então, a repressão está tão presente no não faça, o sexo é proibido, não vamos responder as perguntas, como a gente comentou na aula anterior sobre educação sexual. Não pode nem perguntar, porque a resposta vai ser silêncio, constrangimento, repreensão. Sexo é algo que a gente não fala. Se falar, eu vou lavar sua boca com sabão, né? Essa ideia do sexo como algo negativo, como um grande segredo, como um cadeado trancado, 7 chaves. Então, é sim bastante repressivo toda essa série de proibições, restrições, repreensões, constrangimentos, censuras, silenciamentos e tabus em relação ao sexo. Mas é também repressivo os padrões. Para você ter prazer, você precisa ter esse determinado corpo. Ah, para ter prazer precisa ser nesse modelo de relacionamento. Ah, os homens sentem prazer assim, as mulheres sentem prazer assim. Ah, se não for assim, não é um prazer feminino. Ah, se não for assim, não é um prazer devidamente masculino. Ah, para ter prazer você tem que. Quando a gente fala de tem que, a gente está falando de modelo. Quando a gente está falando de modelo, que vai transmitindo como se houvesse uma ordem, uma regra a ser seguida, nós não estamos falando de possibilidades, nós não estamos falando de espaço para as diferentes expressões, nós não estamos falando de liberdade. Falar do faça ou do não faça, do tem que ou dos impedimentos, é falar sobre repressão.